lá, queridos. Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 5. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eita, ao vivo é isso mesmo, hein? Pois todos tropeçamos de muitas maneiras, todos. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Na verdade, vamos ficar só até o versículo 5. Os irmãos podem sentar-se. Amém, queridos? Queridos, a língua é um dos membros do nosso corpo mais poderosos que Deus nos deu. Mais poderosos. O dom da fala é uma das maiores e melhores maravilhas que recebemos de Deus. É algo surpreendente, fenomenal. É uma bênção. Isso porque, por meio de palavras, podemos comunicar aos outros o que pensamos, podemos comunicar aos outros aquilo que sentimos, podemos comunicar aos outros o que queremos e as nossas experiências, através da comunicação, da língua. Com a língua podemos louvar a Deus, com a língua podemos pregar aos homens, com a língua podemos falar das maravilhas do Senhor. Ou seja, nossa língua ela pode ser colocada a serviço da palavra de Deus. Com a língua podemos dar bons conselhos. Com a língua podemos levantar o caído. E podemos também fortalecer o desanimado. Mas com a língua podemos também mentir. Com a língua podemos também caluniar. Podemos, mas não devemos. Podemos difamar, murmurar e blasfemar. Com a língua podemos xingar. Quantos não xingam os palavrões mais terríveis? Praguejar, maldizer, amaldiçoar, fofocar. Podemos criticar, sermos grosseiros e até sarcásticos com o nosso próximo. Não devemos, mas podemos. Enfim, a língua pode ser um instrumento de bênção e também de maldição. Pode gerar vida ou morte. Só que, queridos, a língua é somente o reprodutor daquilo que está lá no nosso interior. A língua só reproduz o que está dentro. Isso porque por trás de toda fofoca, por trás de toda calúnia, críticas, insultos e sarcasmos, existe um coração pecador. A língua é simplesmente um instrumento que revela o que vai lá no coração. É lá de dentro. A língua é somente um instrumento. De tal maneira que se uma pessoa tem um coração transformado por Jesus, ela vai falar coisas boas. Mas se ela tem um coração perverso, imoral, só vai falar coisas más. Portanto, quando o conteúdo da conversa no cotidiano é um conteúdo malicioso, torpe, impuro, pode ser a evidência de que essa pessoa está enferma da alma. Pode ser, não é uma evidência de que há uma doença, uma bactéria terrível na alma dessa pessoa. Pois quando se está doente da alma, os sintomas aparecem em forma de palavras. E as palavras demonstram o verdadeiro caráter de uma pessoa. Quem vive, por exemplo, para denegrir a imagem dos outros, acaba se prejudicando a si mesmo. Quem vive
para espalhar boatos e mentiras acerca dos outros, ela acaba prejudicando a si mesmo. Certo pastor do passado disse que quem joga lama no caráter alheio, quem suja a vida do outro, suja as suas próprias mãos e principalmente suja o seu próprio coração. Esse pastor continua dizendo o seguinte: quantas vezes não saímos de experiências desse tipo nos sentindo contaminados, quando na verdade nossa intenção era bem diferente. Esperávamos em vão que ao difamar outros seríamos considerados pessoas de melhor caráter. É uma insensatez que podemos nos levar ao derrubar outras pessoas. Somos cegos a ponto de imaginar que colocar dinamite debaixo da casa de nosso vizinho fortalece os alicerces da nossa própria casa. Não é assim que funciona. Nossa tentativa de prejudicar os outros pode ser bem sucedida, mas nós é que sofremos o estrago maior. E como é verdade isso, queridos? Que o Senhor nos ajude. Alguém já disse que precisamos cuidar muito bem da nossa língua. Sabe por quê? Porque ela está situada em um lugar muito úmido, onde é fácil escorregar. Né? A língua está situada num lugar muito úmido, na qual é muito fácil se escorregar. Jesus disse em Mateus 15:19 que é do coração que vêm os maus pensamentos. É do coração que vêm os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. E assim como os médicos do passado, antigamente se tinha muito isso, ainda tem na medicina chinesa, examinava-se a língua para conhecer o estado de saúde do paciente, através da língua. E Tiago avalia aqui a saúde espiritual da pessoa por meio de suas palavras. E isso é interessante. E no texto que lemos, no início, Tiago fala bastante da língua. Inclusive, ele vai usar aqui 4 figuras para demonstrar o poder da língua. 4 figuras. E a primeira figura que ele vai usar é a figura do mestre. Olha no versículo 1 aí. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Quem ensina é mais cobrado do que aquele que ouve. Ensinar é um privilégio. E ao mesmo tempo é um perigo. Privilégio e perigo. A palavra de Deus em lábios humanos constitui uma responsabilidade gigantesca. A palavra de Deus em lábios humanos, como o meu e como o teu. E Tiago diz: não queiram muitos de vós ser mestres. Na verdade aqui, quer dizer, ele não está nos desestimulando a desejar pregar ou ensinar a Bíblia. Mas, não queira ser mestre, não esquece esse negócio aí. Não é esse o sentido. Ele está simplesmente alertando sobre os perigos que rodeiam aqueles que ensinam a palavra de Deus. É um perigo. Principalmente quando se ensina de maneira errada. Que Deus nos guarde. Irmãos, o mestre é todo aquele que exerce influência com a língua. O instrumento do mestre é a fala. E o agente da fala é a língua. Um discipulador, por exemplo, é um mestre. O professor da escola bíblica infantil é um mestre. A pessoa que prega ou ensina a palavra de Deus é um mestre. E Tiago está nos dando um alerta. Nós, os que ensinamos, seremos... É Fernandinho, né? Está animado ele. Pelo menos não está dormindo, né? Poder da língua. Já está se exercitando. E Tiago está nos dando um alerta. Nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Aquilo que seria perdoado nos outros, talvez não seja perdoado naquele que ensina ou prega de maneira errada. Quanto mais conhecimento e experiência você tem, mais responsável você se torna diante de Deus e diante dos homens. Ô pastor, já que é assim, eu vou calar minha boca.
Né? Se houver um convite para pregar ou para ensinar, eu estou fora. Não, querido, esse não é o sentido. O sentido é temor a Deus e amor à palavra de Deus. Esse é o principal. Por exemplo, quando um médico ele é negligente, quando um médico ele faz um diagnóstico errado, quando um médico esquece um objeto dentro de um paciente, isso acontece muito, né? Ou aplica uma injeção errada, ele pode sofrer um processo penal e uma ação civil de indenização. Isso acontece muito. Por outro lado, quando pregamos ou ensinamos a palavra de Deus de maneira distorcida, o juízo não vem da terra, não vem de um tribunal humano, mas vem de um tribunal divino. É de Deus. E geralmente, quem começa a distorcer a palavra, começa indo de mal a pior. Começa com um erro aqui e vai aumentando, até se tornar uma bola de neve gigantesca. Quando pregamos a lei em vez da graça, quando pregamos a prosperidade em vez do arrependimento, ou a libertação em vez da conversão, estamos com isso atraindo o juízo de Deus. O juízo de Deus, substituindo a palavra. Jesus disse lá em Lucas 12, 48, parte B, o seguinte: aquele que for muito dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Muito cobrado para nós. Na internet, vemos muitos e muitos mestres ensinando. Hoje em dia não precisa mais subir a um púlpito, né, ter uma igreja, ter um púlpito para ensinar. Não precisa ser um professor de escola dominical para ministrar. Basta você ter um celular, ter um canal no YouTube, né, e você já é um doutor em qualquer coisa. Você ensina o que quer de dentro de casa, do teu quarto. Só que a maioria dos ensinadores do YouTube, eles foram autoproclamados. Botaram a mão na cabeça de si mesmos. São pessoas que não têm pastor, não congregam em nenhuma igreja, não prestam contas a ninguém daquilo que ensinam. Então, eles são uma ilha, vivem só. Eles falam o que querem, ensinam o que acham que é certo, e se alguém questionar alguma coisa nos comentários, eles ficam bravos. Mestres, doutores, são pastores de si mesmos. O mais triste de tudo é que o número de inscritos em muitos desses canais aumenta assustadoramente. Ou seja, se a pessoa se inscreve é porque está sendo influenciada, está sendo ensinada, está comendo alimento estragado. Então, queridos, precisamos tomar cuidado. O que eu quero deixar bem claro é que uma pessoa que não tem pastor, uma pessoa que não congrega e que vive isolada dentro do seu mundinho virtual, ela se torna um perigo ao abrir a boca para ensinar. Então, meu amado, conheça bem o livro santo e viva muito em comunhão com um Deus santo, para que você seja um excelente mestre e não tenha do que se envergonhar naquele grande dia. O alvo não é deixar de pregar e ensinar quando a oportunidade vier, mas é se esmerar, temer e tremer da palavra do Senhor. A segunda figura que Tiago usa é a do freio na boca dos cavalos. É um assunto que às vezes para muitos, aqui não sei se é comum ver boi, cavalo ou não, né? É muito difícil, mas onde eu moro é comum, né? O meu vizinho cria boi, cavalo, então a gente está ali no meio dessa realidade. Nas grandes cidades, o assunto aqui de Tiago, o pessoal aqui só conhece o boi e cavalo só pela televisão, pelo YouTube. Mas eu vejo isso no dia a dia. Tiago 3, versículo 2 e 3 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é o quê? Perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Aí ele diz, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Não tem como discordar de Tiago que todos nós tropeçamos em muitas coisas, né? É o que ele diz aí no versículo 2.
A corrupção do gênero humano não é só uma doutrina verdadeira, mas uma realidade irrefutável. Todos tropeçamos em muitas coisas, principalmente no falar. Principalmente. Quantas vezes já ficamos envergonhados de falar aquilo que não deveríamos ter falado, na hora em que não deveríamos ter falado, com a pessoa que não deveríamos ter falado, com a intensidade e o volume da voz que não deveríamos ter falado. Ninguém se arrepende daquilo que não disse, geralmente, mas há muito arrependimento depois que a palavra saiu. Quantos pecados já cometemos com a língua? Quem nunca fez uma fofoca? Eis a pergunta. Atire a primeira pedra. Quem nunca praguejou, ainda que de maneira clássica? Quem nunca murmurou? Quem nunca disse uma mentira, ainda que comercial ou emergencial? Né? Quem nunca discutiu e na discussão feriu com palavras? Quem nunca disse algo que não deveria ser dito? Então, queridos, se por um lado todos nós tropeçamos em muitas coisas, Tiago vai dizer que aquele que não tropeça em palavra é perfeito. O sentido de perfeição aqui não é impecabilidade, é maturidade. Ele é poderoso também para refrear todo o corpo. Ou seja, é o nível que a pessoa pensa antes de falar. Ela avalia todos os prós e contras antes de abrir a boca. Ou seja, o indivíduo é capaz de disciplinar a língua. O indivíduo que é capaz de disciplinar a língua tem controle também sobre todo o corpo, diz Tiago. Pois quem refreia a língua, peca menos. 1 Pedro 3, 10 e 11, olha o que diz. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, quem quer? Aí diz, refreie a sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano, mentira. Aparte-se do mal, faça o bem. Busque a paz e siga. Conselho da palavra para mim e para você. Vou repetir. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, quem não quer, queridos? Aí ele vai concluir, dar a resposta. Refreie sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Então, quem refreia a língua é maduro espiritualmente. Quando o cristão mostra equilíbrio no falar, significa, sabe o quê? Que o Espírito Santo está construindo nele o caráter de Cristo. Construindo nele o caráter de Cristo. Provérbios 10, 19 diz que na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Que Deus nos conceda sabedoria para moderar as nossas palavras. Quem pensa antes de falar, e principalmente quando fala via WhatsApp, se guarda de muitos arrependimentos. Porque, queridos, depois que falou, está registrado. E se a pessoa salvou, não adianta. Já era. Já era. E não é só a questão do falar, mas também do escrever. Porque o que você escreve é resultado daquilo que você pensa. Eu não falei, mas eu escrevi, mas veio lá de dentro. É como se tivesse falado. Agora, como refrear a língua? Eis a questão. Tiago vai usar aqui a imagem do cavalo, que é um animal de grande força física, mas que é dirigido e controlado por um pequeno instrumento chamado rédea. A rédea é colocada na boca do cavalo. Eu nunca olhei bem de perto para ver como que é. Mas eu sei que quando o sujeito está em cima dele, puxa, ele freia. É como nós pisamos no freio do carro. No cavalo é só puxar que ele freia. Deve doer. Alguma coisa tem ali para poder controlar o bichinho. Tiago 3,3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar também o animal todo. O que acontece a um cavalo sem as rédeas? Um cavalo sem freio, ele se torna indomável. Um cavalo sem freio, ele é incontrolável e destruidor.
Mas se colocarmos o freio nesse cavalo, podemos conduzi-lo para qualquer lugar. Para a direita, para a esquerda, para, avante e assim por diante. O controle da língua, da mesma forma, evita uma vida destrutiva e autodestrutiva. Você se guarda e guarda os outros. Agora, quem puxa as rédeas e aciona o freio do cavalo? Quem? É o cavalo ou é o cavaleiro? Com certeza é o cavaleiro. Irmãos, se não tivermos alguém acima de nós para nos refrear, seremos incontroláveis com a língua. Portanto, precisamos submeter o controle da nossa língua, desse pequeno membro, ao nosso Senhor Jesus. Só Ele tem o poder de domar esse pequeno membro, chamado língua. Só Jesus pode nos capacitar a usar a língua de maneira sábia, produtiva e edificante para a sua glória. Foi por isso que o salmista orou, lá no Salmo 141, verso 3 e 4. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal. E o interessante é que primeiro fala dos lábios, para se inclinar para o mal, e ele vai e fala do coração. Ou seja, porque é do coração que depois vêm as palavras. Davi sabia muito bem que sozinho não conseguiria domar esse pequeno membro chamado língua. E nós também precisamos ter essa consciência de que sozinhos, Jesus disse, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então, vida cristã é vida de dependência, até para controlar esse pequeno membro em comparação ao corpo. Ele sabia também, Davi, que as palavras eram resultado do que ia no coração, pois ele disse, não permitas que meu coração se incline para o mal. Jesus falou lá em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração. Quando Jesus é Senhor do coração, Ele é também Senhor dos lábios. Amém? Repetindo, quando Jesus é Senhor do coração, Ele é Senhor também dos lábios. A terceira figura que Tiago vai usar é a do leme no navio. A primeira foi do mestre, a segunda figura foi do freio na boca dos cavalos. E agora ele vai usar a figura do leme no navio. Versículo 4 e 5, parte A. Tomem também como exemplo os navios. Algumas versões é naus. Nau e navio são sinônimos. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Que coisa, hein? Um navio transatlântico, ele é dirigido de um lado para o outro pelo timoneiro, por meio de um pequeno leme acionado ao timão. São todas peças aí do navio. O timoneiro é o piloto do navio. O timão é como se fosse o volante de um carro e acoplado ao leme que fica na parte inferior, na frente do navio. Ou seja, desenhando, simplificando, o leme é um pequeno instrumento que controla todo o navio. É um dispositivo instalado em embarcações e aeronaves para controlar a direção. E Tiago, queridos, vai dizer aqui, vai fazer a aplicação, dizendo que a língua também é um pequeno membro. E gloria-se de grandes coisas. Ou seja, olha que interessante. A língua em relação ao corpo humano é como o leme em relação ao navio e como o freio na boca dos cavalos. É um instrumento pequeno. Tanto o leme é pequeno em relação ao navio, como as rédeas é pequena em relação ao cavalo, e a língua em relação ao corpo. Pequenininho, em relação ao tamanho nosso. Né? Tem gente que tem a língua maior, mas... Então, as duas ilustrações apresentam um ponto em comum. O pequeno controla o grande.
e a parte controla o todo. Que Deus nos ajude. Dominar a língua, o pequeno e a parte, é controlar a vida. O que acontece com um cavalo sem as rédeas? Torna-se um destruidor. O que sucede a um barco sem leme é destruído. O controle da língua, da mesma forma, evita uma vida destrutiva e autodestrutiva. Agora, imagine o que seria do navio sem leme, sem aquele pequeno volante que fica na frente ali, que guia para a direita e para a esquerda, freia. Se isso acontecesse, colocaria em risco a vida dos tripulantes, a vida dos passageiros e colocaria em risco também toda a carga que aquele navio transporta. Sem leme, o navio seria instrumento de morte, se arrebentaria nos rochedos e tudo estaria perdido. O que Tiago, que ele está dizendo aqui, é que se nós não controlarmos a nossa língua, seremos como um navio desgovernado em alto mar. Uma hora ou outra vai bater no rochedo. Se não controlarmos nossa língua, vamos nos arrebentar, vamos nos destruir e vamos ainda destruir quem está perto de nós. Porque a língua tem poder de dirigir tanto para o bem como para o mal. Se não conseguirmos controlar nossa língua, se não consagrarmos os nossos lábios ao Espírito Santo, que é o timoneio da nossa embarcação, vamos nos prejudicar e vamos nos destruir. E o resultado final será a desgraça completa. Efésios 4, 26, 29, melhor dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. O que Efésios diz? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Irmãos, o único que pode transformar esse pequeno membro chamado língua em um instrumento a serviço do reino e para a glória de Deus é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Posso estar enganado, mas tenho para mim que o dom de línguas espirituais nos foi dado justamente para controlar nossa língua natural. Jesus disse em Marcos 16, 17, na parte B, em meu nome falarão novas línguas. Então é melhor falar em outras línguas do que falar mal dos outros. A quarta figura que Tiago vai usar como ilustração para a língua é a do fogo nas florestas. Eu já estou terminando. Versículo 5, parte B. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Pequeno bosque, né? Com um grande bosque, um pequeno fogo. Começa de pequenininho. Tudo começa pequeno. Não é? A rédea do cavalo é pequeno. O leme do navio é pequeno. Um grande incêndio começa pequeno. E a nossa língua é pequenininha, em comparação ao todo. Assim como o freio do cavalo e o leme do navio, a língua é um pequeno órgão em comparação ao corpo humano. No entanto, é capaz de fazer coisas desproporcionais ao seu tamanho. Assim como uma fagulha incendeia uma floresta ou até uma cidade, a língua, queridos, pode trazer prejuízos incalculáveis. Incalculáveis. Agora estamos falando de incêndios. No dia 8 de outubro de 1871, às 8 horas e 30 minutos, né? Durante uma campanha evangelística de D.L. Moody, um grande evangelista do século XIX, aconteceu um terrível incêndio em Chicago. Uma destruição sem precedentes. Diz a tradição que o fogo teve início quando uma vaca derrubou uma lamparina. Não existia lâmpada elétrica. E a lamparina ali era abastecida com querosene e ali alguma coisa, um pavio,
E a vaca passou, derrubou e começou o incêndio. Verdade ou não, queridos, o incêndio durou 3 dias em relação à vaca, tá? O incêndio é real. Agora, se a vaca foi a causadora, não se sabe exatamente. Mas esse incêndio durou 3 dias e se alastrou por uma área de quase 6 km² dentro da cidade. Matou 250 pessoas, deixou 100 mil desabrigados e causou a perda de 175 mil dólares de prejuízos, que era uma gigantesca fortuna na época. Assim também é a língua. Uma pequena palavra pode lançar uma alma no inferno. Eu já disse aqui, uma carta que o menino, antes de se matar, deixou. Falaram. Alguém falou alguma coisa que fez com que um jovem adolescente tirasse a própria vida. A palavra pode mandar uma pessoa para o inferno. O sentido do verso 6, aí na Bíblia Viva, é interessante. E vamos estar estudando o verso 6 domingo pela manhã. E a língua é uma chama de fogo. Olha o que Tiago diz. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. A Bíblia na linguagem viva. Concluindo, finalmente, em 2018, a Califórnia enfrentou o maior incêndio da sua história. Cerca de 500 km² foram devastados, é caso real. 14 mil casas destruídas. 500 estabelecimentos comerciais viraram cinzas. 4.250 edifícios destruídos. 85 mortes confirmadas. 249 pessoas desaparecidas. Ainda não se sabe as causas desse incêndio, mas é possível que tenha começado com uma pequena fagulha. Os grandes incêndios começam pequenos e não surgem sozinhos. Às vezes é uma guimba de cigarro. O cidadão, passando de carro em uma da estrada da Califórnia, jogou o restinho do cigarro num momento de seca. Isso foi em 1994, um outro incêndio grande. Jogou. E esse restinho de cigarro foi o resultado também de um dos maiores incêndios da Califórnia. Então, às vezes, são coisas pequenas, causam grandes acidentes. Meu amado, você é o senhor da palavra não dita, mas a palavra, depois que é dita, é o seu senhor. Cuidado com o que você fala e com quem você fala. Rabinos judeus dizem que a vida e a morte estão no poder, não da língua, mas eles dizem que estão no poder das mãos da língua. Mãos da língua. Sabemos que a língua não tem mãos, mas assim como a mão mata, a língua mata. A mão mata de perto, mas a língua é como uma flecha que mata à distância. Que o Senhor nos ajude a usar esse pequeno membro do corpo chamado língua para a sua glória e para a edificação da igreja, e nunca para caluniar, difamar ou denigrir a imagem de ninguém. Alguém já disse que uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito Santo não é falar em outras línguas, mas aprender a domar a língua que já tem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Domingo que vem, pela manhã, se Deus quiser, estaremos tratando apenas do versículo 6, que diz: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vai ser uma palavra um tanto quanto dura, porque o texto do versículo é pesado, mas é para o nosso bem. Amém? Amém. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por mais essa porção da tua palavra, Senhor, que tanto proveito tem para nós. Como carecemos, Senhor, da tua ajuda. Como precisamos, Senhor, da direção do alto, da capacitação do céu, Pai, para controlar esse pequeno membro. Quantas desgraças, Senhor, a língua tem provocado, Pai, ao redor do mundo, por séculos e séculos. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, nessa noite. Ah, Senhor, precisamos de Ti. Põe, Senhor, um guarda em nossos lábios.
Ajuda-nos, Senhor, a usar a nossa boca para a Tua glória, para anunciar as boas novas da salvação, para botar a boca no pó e orar e clamar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Guarda, Senhor, a nossa boca da calúnia, da fofoca, da mentira, dos palavrões. Guarda os nossos lábios, Senhor, da tentação de difamar alguém, de jogar lama no caráter de alguém. Tem misericórdia, Senhor, de nós, Senhor. Ajuda-nos a domar esse pequeno órgão do corpo humano. Ajuda-nos, Senhor, a viver para Te adorar, para Te louvar, para pregar as boas novas da salvação, para usar a língua para dizer que ama e não que odeia, para usar os lábios para dizer que perdoa e não que detesta. Ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti nessa noite. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. No nome de Jesus, Senhor, fica conosco, abençoa-nos, carecemos de Ti, em nome de Jesus.